cara, eu preciso ser melhor que você, eu preciso puxar seu tapete, eu preciso estar na sua frente, eu preciso competir. Não existe nada, não existe nenhum tipo de dinâmica ali, de realmente relação humana. Cara, você vai ter um problema, né? Você vai ter um problema aqui também. Existe uma cultura na nossa sociedade, principalmente uma sociedade capitalista, em que todas as pessoas querem crescer, de que o desempenho ele é importante e não só o desempenho acima da normalidade é o ideal. Isso faz com que muitas vezes pessoas acabem utilizando medicamentos, utilizando alguns outros escapes para poder tentar melhorar o seu desempenho. Quando a gente fala sobre desempenho, a gente fala também, lógico, de dia a dia, de vida, mas a gente fala sobre o trabalhador, né? É impossível falar sobre perda de desempenho e não falar sobre perda de atividade econômica em si. E isso vale tanto para o trabalhador como para as próprias empresas, né? É importante a gente falar sobre isso. E o transtorno mental é sim uma das principais causas de incapacidade laboral no mundo todo. Inclusive, ele restringe, né? Ele diminui a expectativa de vida muitas vezes em 10 a 20 anos. Quando a pessoa tem um transtorno mental, ela acaba morrendo mais cedo do que as demais pessoas. Qual que é o grande impacto que você vê mesmo, ou os impactos que a gente tem hoje dentro da sociedade, principalmente nesse momento de desempenho, e quanto isso pode influenciar tanto na vida do trabalhador, com todas as mudanças que a gente teve, e na própria empresa? Eu acho que a gente começa pelo básico, que o trabalhador é uma pessoa, e, cara, não é uma máquina, e a pessoa, se ela tá doente, ela não vai conseguir performar. Seja qual for a doença, quanto mais grave for a doença, pior vai ser a queda, maior vai ser a queda na performance. Então, assim, é óbvio que uma pessoa com uma depressão, ela vai ter menos produtividade que uma pessoa sem depressão. Uma pessoa com transtorno ansioso vai ter menos produtividade que uma pessoa sem transtorno ansioso. E eu acho que as empresas, né, os ambientes de trabalho, sejam as empresas, seja um governo, se for um trabalho, enfim, governamental, eles têm a responsabilidade de entender que 1/3 do tempo de uma pessoa é dedicada ao trabalho. Normalmente, mais ou menos por aí, 1/3 do tempo. 1/3 a pessoa dorme, que também é importantíssimo para a saúde mental, 1/3 ela trabalha. Então, se você tem um ambiente desumanizador, se você coloca o seu trabalhador numa gaiola, se você faz essa gaiola metafórica que a gente está falando aqui, você provavelmente vai expô-lo mais a ter problemas de saúde mental. Então, assim, eu acho que o trabalho, ele é talvez, porque a gente está falando aqui de saúde mental do ponto de vista individual, do ponto de vista coletivo. Se a gente for pensar no ponto de vista coletivo, o que nós podemos fazer enquanto sociedade para reduzir o sofrimento mental das pessoas? Eu acho que a resposta passa pelo trabalho, porque o trabalho é 1/3 do tempo. Então, o trabalho, ele tem que incluir mais momentos que a pessoa se mexe, como, por exemplo, que a pessoa sai do ambiente só do fechado, do escritório, do hospital, no caso dos trabalhadores de saúde, etc. As pessoas têm que ter um convívio social, não só de competição. A competição faz parte do ser humano, tá? Sim. Eu acho que a busca por produtividade, por se tornar melhor, competição, ela faz parte, eu acho até que é positivo. Talvez até as crianças, essa coisa de... Seja uma falta disso, né? Exatamente. Uma coisa de que hoje em dia não pode mais ter competição, não existe competição, não existe o melhor e o pior. É uma coisa que... Esse relativismo extremo, ele é um problema. Talvez ele cause uma confusão e um certo transtorno. Não dá pra ter certeza, mas pelo menos é uma impressão que eu tenho. Mas, ao mesmo tempo, também, cara, se o único convívio social entre as pessoas no trabalho for, cara, eu preciso ser melhor que você, eu preciso puxar seu tapete, eu preciso estar na sua frente, eu preciso competir, não existe nada, não existe nenhum tipo de dinâmica ali, de realmente relação humana, cara, você vai ter um problema, né? Você vai ter um problema aqui também. Um incentivo, mesmo a alimentação, cara, uma alimentação bem feita, uma alimentação boa, o trabalho tem esse poder, as pessoas comem no trabalho. Então, enfim, eu acho que as empresas, os empregadores, de uma maneira geral, deveriam olhar para isso, tanto em termos de desempenho, você com certeza vai diminuir também o absenteísmo, né? As pessoas faltam ao trabalho por problemas de saúde mental, as pessoas tomam remédio, muitos remédios por exemplo, psicofármacos, eles reduzem a capacidade da pessoa de memorizar coisas. Eles afetam o raciocínio da pessoa. Não tem como você isolar isso. Quando você coloca uma medicação que ultrapassa, falando medicamente, a nossa barreira hematoencefálica, que é basicamente a nossa barreira que separa o nosso cérebro dos nossos vasos sanguíneos. Qualquer medicação que chega no nosso cérebro, cara, ela tem efeitos e efeitos que a gente desconhece, cara. A gente não entende o funcionamento do nosso cérebro. A gente sabe várias coisas, mas a gente não sabe mais coisas do que a gente sabe. Sim. Isso é importante dizer.
Então, assim, é óbvio que você ter uma pessoa saudável, uma pessoa que não precise de remédios trabalhando com você, você vai ter uma pessoa melhor. E, fora isso, cara, é uma questão moral, né, cara? Se a gente quer evoluir enquanto sociedade, se a gente quer resolver o problema, até porque muitas vezes o próprio empregador tem um problema, tá? Sim. O empregador tá lá, depressivo, tá ansioso, tá tomando vários remédios. Então, cara, se a gente quer evoluir, a gente precisa mudar os nossos ambientes. A pessoa, enquanto indivíduo, ela pode melhorar várias coisas da saúde dela, inclusive da saúde mental? Pode. Mas é óbvio que vai ser muito facilitado se a gente se mover enquanto sociedade. E se mover enquanto sociedade diz respeito a políticas governamentais, de governo e tal, mas também diz respeito muito às empresas e aos empregadores, que é onde as pessoas passam boa parte do tempo delas. Perfeito.